Nos últimos slides, eu vou fazer um resumo dos slides mais importantes da aula de hipertensão, que é um assunto bastante extenso, bastante complexo, ok? E levantarei alguns questionamentos para nós, como médicos atuantes na atenção primária, gestores do sistema de saúde a nível local, gestores, coordenadores do cuidado do paciente, nós precisamos fazer para balizar nossa tomada de decisão. Resumindo um diagnóstico, o diagnóstico de hipertensão, duas medições acima, igual ou maior, 140/90 no consultório, ou uma medição alterada com mapa, ou uma medição alterada com uma medição residencial. Aqui a tabela, só lembrando, quando pensar em hipertensão secundária, se a hipertensão secundária é nível secundário ou terciário de atenção, mas quando pensar, qual suspeita diagnóstica e quais prováveis estudos adicionais serão necessários para você já agilizar a vida do paciente. O estadiamento da hipertensão com aquele bizuzinho, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, hipertensão grau 1, grau 2, grau 3. O risco cardiovascular adotado aqui no Brasil. Lembrando que diabetes com hipertensão já é risco alto, independente do que tenha. Lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular manifesta já é risco alto, independente do que tenha. As metas terapêuticas, menor do que 140/90 para a maioria dos nossos pacientes, está certo? O manejo não farmacológico, aqui é um resumo do diminuição dos níveis pressóricos só com a terapia não farmacológica. Lembrando aqui na parte não farmacológica que isto é fundamental a nível de atenção primária. Essas tecnologias são baixas, de baixo custo, educação em saúde, melhora na alimentação, diminuição da ingestão de sódio, são tecnologias de baixo custo e que têm uma repercussão importante no controle pressórico do paciente. Lembrando que a tua orientação não farmacológica, a tua orientação de mudança de estilo de vida precisa ser clara, num vocabulário que o paciente entenda, com palavras que o paciente entenda, usando metáforas, comparações que ele consiga entender, visualizar no dia a dia dele. Se você está falando com um pescador, tente usar alguma metáfora, alguma associação, de maneira que ele conheça melhor a doença dele, usando metáfora de peixe, de pescaria. Use a língua que o paciente entende, ok? Isso é muito importante. E explique, proponha metas factíveis, objetivas, claras, certo? Com prazo de tempo determinado, determine o tempo e marque o retorno. Estabeleça esse contato próximo. Isto é extremamente importante na adesão do paciente às terapias não farmacológicas. Em relação ao manejo farmacológico, nós temos aqui as 4 classes de primeira escolha dos antihipertensivos, os tiazídicos, os diuréticos tiazídicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os BRA, os bloqueadores de receptores de angiotensina e os bloqueadores de canal de cálcio. E os beta-bloqueadores, eles antes eram de primeira escolha, caíram, né, não são mais de primeira escolha, mas eles são indicados quando o paciente tem alguma outra indicação específica. O nosso manejo farmacológico. Se o paciente tem uma hipertensão grau 1 e um risco cardiovascular baixo ou moderado, você vai fazer manejo não farmacológico, terapia não medicamentosa e uma monoterapia. Se ele não atingiu metas ou efeito colateral intolerável, ou você baixa a dose da monoterapia, associa um segundo, ou se ele simplesmente não atingiu meta, só associa um segundo ou troca a medicação. Se ele não atingiu meta, você entra com outro antihipertensivo, ou de primeira linha, ou um outro de segunda linha. Se o paciente tem um risco cardiovascular alto, uma hipertensão estágio 2 ou estágio 3, já entra com combinação, de preferência em dose baixa. Lembrando sempre para você não deixar a sua posologia muito complicada. Medicamentos em horários diferentes, horários, um é 8 e 8, outro é 6 em 6 horas. Explicar o que é 8 e 8, explicar o que é 6 em 6, para tá certo. Se ele não atingir, os usos das estatinas, elas estão indicadas na prevenção primária com risco cardiovascular alto ou muito alto, o risco cardiovascular alto ou muito alto, risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais maiores do que 10%, risco cardiovascular moderado a alto, somente se entre 40 e 75 anos,
ou dislipidêmia, que pertence ao diabético tabagista, tá certo? O uso de AS e outros antiagregantes a nível de prevenção primária não está indicado para ninguém, está indicado em prevenção secundária, lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular manifesta, né? A decisão dos seus exames complementares, elas devem ser guiadas por anamnese detalhada, por investigação de comorbidades, para você poder embasar o seu cálculo de risco cardiovascular, com objetivo de seguimento de farmacoterapia. Isso são pontos importantes para você balizar sua decisão de exames complementares. Quais questionamentos fazer? Essa aula foi uma aula muito extensa. A hipertensão é um assunto extremamente complexo. Novas tecnologias têm surgido. Os limiares, as metas, elas têm algumas diretrizes. Por exemplo, as diretrizes indianas, elas adotaram os parâmetros das diretrizes americanas, certo? E há uma tendência em alguns locais do mundo de seguir essa orientação das diretrizes americanas de diminuir o limiar de tratamento. Nós, como médicos de família e comunidade, como médicos atuantes da atenção primária, médicos que estão gestores locais do sistema de saúde, coordenadores do cuidado, nós precisamos sempre nos questionar qual é a relevância e qual é o impacto dessas mudanças de parâmetros a nível de atenção primária. Porque precisamos ter sempre o pensamento crítico de que essas diretrizes elaboradas pelas sociedades de cardiologia, elas são elaboradas a nível de ambulatórios secundários e terciários. Portanto, a densidade tecnológica, o acesso a exame, o acesso a medicamentos é mais amplo nesses níveis de complexidade do que a nível de atenção primária. Você tem sempre que se questionar o quão é aplicável essa diretriz você na sua unidade na periferia, com aquelas medicações, com aquelas poucas medicações disponíveis na sua farmácia, da sua unidade, que se você prescreve uma medicação que não esteja dentro da farmácia, por questões, às vezes, de violência, a pessoa não consegue buscar outra medicação. Por quê? Por que eu levanto esses pontos na atenção primária? Porque a hipertensão, ela já é entendida não como uma doença, mas como um fator de risco. E o aumento pressórico é um processo fisiológico, ao aumento fisiológico no decorrer da vida da pressão sanguínea. Então, a hipertensão, por si só, ela não é uma doença, ela é um fator de risco associado à doença cardiovascular. Quando as diretrizes americanas elas diminuem os limiares para o tratamento, para a abordagem farmacológica, a nível de atenção primária, a nível de grande população, apesar do argumento de que estariam intervindo mais precocemente nas doenças cardiovasculares, e isso é válido porque se trata de um grupo de doenças muito caro, com repercussão muito grande a nível do sistema de saúde. Esse editorial aqui que eu trouxe para vocês é da Associação Americana de Medicina de Família e Comunidade. Ele ressalta que os estudos que embasaram essas mudanças de protocolo a nível de diretriz americana, eles não levaram em conta como desfecho secundário riscos associados à iatrogenia, riscos associados à polifarmácia. Eles entendem que, de fato, se você dá um remédio para pessoas com níveis cada vez mais baixos de pressão, de fato você diminui a maior mortalidade das doenças cardiovasculares. Mas essa linha de raciocínio nos leva ao seguinte pensamento. Todo mundo agora vai tomar um antihipertensivo para prevenir desenvolver uma hipertensão? É isso que quer dizer essa diminuição de metas terapêuticas? Nós, como gestores de cuidado, que precisamos levar em consideração aquele paciente que já faz uma polifarmácia, que tem um menor nível de instrução, hipermedicamentalizar, quando a gente sai, o foco da nossa abordagem na atenção primária, que é protagonista nas doenças crônicas não transmissíveis, sai do cuidado coletivo, de tecnologias de baixo custo, de tecnologias comunitárias, de abordagens coletivas, e migra cada vez mais para uma abordagem individualizada, medicamentalizada, nós oneramos o nosso sistema de saúde e nós
perdemos o foco no combate aos fatores de risco modificáveis, que eles são em comum a todas as doenças crônicas não transmissíveis. E a magnitude, a importância das doenças crônicas não transmissíveis a nível de atenção primária é justamente esse. São doenças caras, sensíveis a tecnologias baratas. Os sistemas de saúde, eles são muito onerados em relação a esse grupo de doenças. Então, como aqui é colocado pela Associação Americana de Médicos de Família e Comunidade, que não endossaram a mudança de guideline da sociedade americana, eles falam justamente isso. Tratando a hipertensão, nós estamos tratando um fator de risco em paciente assintomático para prevenir doença. Nós não estamos tratando doença para aliviar sofrimento. Então, isto é uma coisa muito importante. O foco nós temos à disposição na unidade de saúde, a nível de atenção primária, um universo de tecnologias que os níveis de atenção secundária e terciária eles não têm acesso. A possibilidade de engajar a sua população, engajar uma comunidade, acionar e engajar lideranças comunitárias locais, fazer peça, orientação, atividades estratégicas de educação e promoção em saúde, esse é o diferencial da atenção primária. É por isso que ela é protagonista nas doenças crônicas não transmissíveis. Se nós formos combater individualmente, pontualmente, os fatores de risco, nós oneramos o sistema de saúde, nós hipermedicamentalizamos aquele paciente e nós perdemos o foco no que é realmente importante nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, as diretrizes, toda vez que você lê uma diretriz, não só de hipertensão, mas outras diretrizes de doenças, leve em consideração que a maioria das diretrizes, elas são construídas em ambulatórios especializados e que existe um abismo entre o nível de atenção secundária e terciária e o nível de atenção primária. E esse abismo, existe na teoria, mas ele é maior ainda na prática. Então é muito angustiante para nós, como médicos, simplesmente nos agarrarmos à parte de manejo farmacológico da hipertensão, mas no dia a dia nós temos pacientes que tomam múltiplas medicações, mas que não aderem a mudanças de estilo de vida. Aqueles pacientes, durante a minha residência de medicina de família e comunidade, eu tinha uma paciente que hoje, lembrando dessa paciente, ela era o pacote de doença crônica não transmissível. Ela era obesa mórbida, ela era fumante, DPOC, ela era asmática e ela tinha síndrome diabética, síndrome metabólica, ela era hipertensa, diabética, coronariopata. Tudo isso. E ela nunca havia sido engajada, eu não tinha conseguido, porque eu peguei ela já com a doença já instalada, né, no grau instalado. Mas veja que no decorrer da vida dessa paciente, ela não conseguiu ser engajada. Esse é o tipo de questionamento e esse precisa ser o foco da nossa abordagem na atenção primária. Então, com esses questionamentos, com essa reflexão, eu termino essa aula de hipertensão. Essas são as referências bibliográficas. Eu agradeço a todos por terem acompanhado até aqui. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. O meu e-mail é brenoacb@gmail.com. Um grande abraço.